amigos e colegas deste podcast. É um prazer, uma honra ter a oportunidade que os senhores me dão de fazer esta manifestação. Nos últimos dias vimos uma série de comentários, de podcasts, de referências à hipótese lançada pelo pesquisador Rony Vernet em torno do caso Varginha, sob a ótica de terem sido avistados alguns seres ou criaturas que ele considera, eu vou usar aqui a expressão por ignorância minha de uma melhor, sobrenaturais, transcendentais, vamos dizer assim. Nós sabemos muito bem daquilo que existe em termos de crença, de abertura de portais interdimensionais, e é bom que eu já comece a minha declaração exatamente aqui. Nós sabemos que existem crenças, que existem defesas dessas ideias. Portais dimensionais, interdimensionais, que esses portais são capazes de ligar o nosso plano dimensional a outros. Nós sabemos da existência de tudo isso em termos do que as pessoas aceitam, acreditam. O que a gente pode perceber é que Rony Vernet tem um conhecimento de áreas esotéricas, ocultistas, que eu não tenho, absolutamente. Se tiver, tenho muito pouco. Nesses meus 50 ou quase 60 anos de incursões em assuntos desse tipo, de fato eu tive oportunidade de estudar um pouquinho, de ouvir, de aprender principalmente aquilo que os próprios esoteristas chamam de mestres vivos, pessoas conhecedoras, alguma coisa nesse sentido, mas estou longe de ter autoridade para expor a minha opinião, para expressar algum parecer que seja, não. Mas as pessoas que acompanham o canal João Marcelo e o canal Projeto 93, que são os dois canais que eu faço questão de sempre estar presente e contribuir dentro das minhas possibilidades, sabem muito bem essas pessoas que nós temos uma postura na ufologia que sem qualquer constrangimento não é muito bem aceita por 99%, no mínimo, do público e dos ufólogos. Por quê? Porque preferem aquilo que alguns chamam de posição de ideias fantasiosas. E essas ideias, consideradas fantasiosas, são principalmente aquelas que dizem respeito a uma origem extraterrestre de objetos voadores não identificados, impreterivelmente, de UFOs ou de UAPs, tanto faz, como se fossem sinônimos sempre, invariavelmente também, de naves pilotadas por seres de outros planetas que vêm até o nosso para uma série de prováveis ou possíveis, melhor dizendo, finalidades. E aí surge alguém que lança uma outra hipótese. É uma hipótese esotérica? É uma hipótese mística? É uma hipótese ocultista? Não sei. Quem entende disso, que trate de me corrigir. Como é o caso de Rony Vernet. E que lança essa hipótese dentro daquilo que ele aceita pelos estudos que ele vem fazendo há muito tempo, como uma realidade palpável. Ao dizer que sejam seres assim, entidades desta forma, que muitos chamam de demônios, outros de diversas denominações, de diversos nomes. No entanto, João Marcelo Marques Rios, do canal João Marcelo, Roberto Munhoz, titular do canal Projeto 93, e de minha parte, nós não somos adeptos deste pensamento. Não somos adeptos da ideia de que haja portais dimensionais capazes de serem abertos e pelos quais possam passar supostas entidades, e agora falo por mim, em que eu particularmente não acredito definitivamente. Mas o que nós pretendíamos fazer com aquele áudio que publicamos foi exatamente apoiar uma postura tal qual a do Rony Vernet. E continuamos apoiando. Não importa se nós acreditamos ou deixamos de acreditar naquilo que ele prega, que ele fala, que ele apregoa, que ele defende. Não importa. O que importa é que o caso Varginha, como todo caso ufológico, principalmente os mais comentados, os mais polêmicos, como é o nosso caso aqui, sempre vão abraçar hipóteses e ideias as mais diversas. Por uma razão muito simples, senhoras e senhores. Não existe qualquer evidência de nenhuma delas. Muito menos de que estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Então, por que alguns, ou vários, ou várias, podem considerar fantasiosa essa hipótese do Rony Vernet e não consideram fantasiosa a hipótese da origem de seres extraterrestres, uma vez que sequer seres extraterrestres comprovadamente existem?
O que é diferente de nossas crenças. Eu, por exemplo, novamente sem constrangimento, afirmo, eu acredito em seres existentes em outros planetas. Só não vejo até hoje fundamento ou evidência de que tenham vindo ou que possam vir até aqui. Onde está o valor, onde está a grande contribuição do Rony Vernet em torno do lançamento dessa ideia? Exatamente aí. Tudo aquilo que gira em torno do que nós e de muitos consideramos lendas urbanas, consideramos como fábulas, como boatos, como fantasia em geral, possam influir ou influenciar em um caso como o caso Varginha. Que fatores inconscientes, podemos dizer assim, possam ter influenciado em testemunhas para que elas narrem ou deixem de narrar supostos seres extraterrestres de uma ou de outra forma, formas essas que podem coincidir com as lendas e com as hipóteses lançadas pelos místicos, pelos esotéricos, pelos adeptos dos portais interdimensionais. Acho particularmente muito importante levarmos em consideração essas hipóteses, que fique bem claro na nossa postura, nos levam a acreditar, nos levam a adotar a ideia de que elas influenciam psicológica e sociologicamente testemunhas de casos, como podem ter influenciado as testemunhas do caso Varginha. Esta é a grande contribuição que nós percebemos em uma ideia, em uma manifestação como essas que Rony Vernet tem feito. Independentemente do que ele acredita e que nós não acreditamos, e daquilo que ele não acredita no que nós acreditamos. A ufologia precisa colocar em mente que a própria ciência vive da diversidade de ideias e de pensamentos, que dirá então de uma pseudociência característica como é a ufologia. Meu muito obrigado a todos vocês.